Muito se fala no famoso Tesouro Direto, o Tesouro Nacional. Edu, eu quero começar a investir. Me falaram para começar a investir pelo Tesouro Direto. O que você me diz? No vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre quais os tipos de Tesouro Direto e quais são suas principais características. Tá preparado? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Fala, Sardinha, como é que você tá? Tudo bem? Muita gente me pede todos os dias para falar um pouco mais sobre o Tesouro Direto. Nesse vídeo eu vou falar para vocês quais são os principais tipos do Tesouro Direto e suas principais características, para que você tenha um conceito geral sobre eles, para que você comece a investir agora mesmo, beleza? Mas antes, obviamente, eu vou pedir para você, se você está aqui nesse vídeo agora, com vontade de aprender sobre o Tesouro Direto, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho aqui das notificações para poder ajudar esse canal a crescer cada vez mais, a gente formar um grande conglomerado, um grande cardume de sardinhas que estejam preparadas para sobreviver nesse mercado gigantesco que é o mundo dos investimentos, beleza? Bom, primeiramente, o que nós precisamos saber sobre Tesouro Direto? Tesouro Direto nada mais é do que a dívida que o governo federal faz para captar recursos, ou seja, ele vai te emitir um título do Tesouro Direto e você vai pagar por esse título. Você vai pegar o seu rico dinheirinho, vai comprar um título do Tesouro Direto, ou seja, você vai emprestar dinheiro para o governo federal e, em troca, ele vai te dar uma remuneração por isso. Ou seja, ele vai pegar o teu dinheiro emprestado e vai falar para você assim, olha, fulano, eu vou pegar esse teu dinheiro emprestado aqui e vou te pagar tanto se você ficar até o final do nosso compromisso aqui, beleza? Ah, mas o que você vai fazer com esse meu dinheiro, governo? Eu vou pegar esse dinheiro e vou criar aqui estruturas para melhorar o nosso país cada vez mais. É basicamente isso, tá? Óbvio, gente, que existe uma complexidade toda por trás disso, mas é justamente o governo pegando o teu dinheiro emprestado para poder financiar várias outras coisas, seja para criar infraestrutura, seja para educação, seja para o agronegócio, enfim. Pô, Edu, mas não é arriscado emprestar dinheiro para o governo brasileiro? Nós precisamos saber que o risco de um país para dar calote nos seus próprios cidadãos, ou seja, aquelas pessoas que emprestaram dinheiro para ele, o risco desse tipo de situação ele é muito baixo. Ainda mais em países que têm economias fortes, como o Brasil. Querendo ou não, o Brasil aí é uma das maiores economias, uma das economias mais fortes do mundo. Esse nosso mercado financeiro começou a ter uma maturidade maior a partir do Plano Real em 1994. Então a economia do Brasil ainda é muito jovem, muito recente, porém é um país visto aos olhos do mundo todo como um país com muito potencial. Então o governo brasileiro, para dar um calote na dívida que ele tem com os credores, ou seja, com as pessoas que emprestam dinheiro para ele, é muito pequena. Isso é o que a gente chama tecnicamente de risco soberano. Então, se você tiver um pouquinho mais de curiosidade para saber, busca aí sobre o risco soberano, que você vai ter um pouco mais de conteúdo sobre isso também, tá bom? Já sabemos então que o Tesouro Direto nada mais é do que um dinheiro que você empresta para o governo e ele vai te pagar uns juros sobre o dinheiro que você emprestou para ele. E para fazer isso, o Tesouro Nacional hoje nós temos 3 possibilidades de títulos do Tesouro Direto para a gente investir o nosso dinheiro. E são eles: o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA. Eduardo, pelo amor de Deus, o que são? O que é Selic? O que é IPCA? O que é pré-fixado? Eu vou colocar aqui em cima o que é Selic, o que é IPCA, o que é juros, o que é inflação. Então dá uma olhadinha aqui como funciona a dinâmica da nossa economia, e é importante você saber isso antes até de começar a investir no Tesouro Direto, porque a remuneração desses títulos do Tesouro está diretamente ligada com a dinâmica da nossa economia, com a dinâmica dos juros, com a dinâmica da inflação. Beleza? Então vamos lá para o primeiro tipo de Tesouro Direto que nós temos disponível, que eu vou falar sobre o Tesouro Selic. Como o próprio nome já diz, a remuneração, ou seja, o desempenho desse tipo de título do Tesouro Direto estará relacionado ao desempenho da taxa Selic, tá? Que é a nossa taxa básica de juros. Então, se você pegar o seu dinheiro para comprar um Tesouro Selic, saiba que você vai estar investindo o seu dinheiro no desempenho, e ele vai estar relacionado ao desempenho da taxa Selic durante aquele período que você contratar. Na prática, como isso funciona? Você vai abrir uma conta na corretora de investimentos ou lá no teu banco que você tem cadastro,
e você vai procurar lá na parte de investimentos o Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto, você vai ter lá o Tesouro Selic. Para que tipo de pessoa é indicado o Tesouro Selic? Justamente para aquelas pessoas que querem ter uma liquidez alta. O que é liquidez mesmo? Aquele tempo que você precisa para ter aquele dinheiro em mãos. Então, tendo uma liquidez alta, é uma liquidez rápida, que a gente costuma falar. Então, se você vai guardar, por exemplo, o teu dinheiro para reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você precisa assim pegar de um dia para o outro, por exemplo, no máximo, você vai optar pelo Tesouro Selic, porque a taxa Selic, ela é uma taxa estável, ela não muda assim a qualquer momento. Então, se você contratar ou se você investir o teu dinheiro no Tesouro Selic, você sabe que ele sempre vai ter uma rentabilidade positiva para cima, mesmo que seja devagar, e que você vai poder resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Isso é uma das coisas mais importantes que você precisa saber sobre o Tesouro Selic. Porém, quais as desvantagens do Tesouro Selic? Muitas vezes, a taxa de juros, ou seja, o dinheiro que vai estar rendendo ali no Tesouro Selic, ele não vai cobrir nem a inflação, dependendo do tamanho que tiver a inflação do país. Mas, de uma maneira geral, saiba que o Tesouro Selic é um título conservador, digamos assim, você não vai ver o teu dinheiro chacoalhando ao longo do tempo, você vai ter como resgatar ele de uma maneira rápida, caso você precise, e ele também tem uma característica muito importante, porque ele sempre vai render mais do que a poupança. Então, se você quer um tipo de opção que renda mais do que a poupança e que tenha um risco, ou que seja um risco baixo, como a poupança, e que você vai ter um resultado interessante, opte pelo Tesouro Direto. Na maior parte das vezes, ou 100% das vezes, ele sempre vai render mais do que a poupança. Então, eu acho melhor você começar a estudar bem aí sobre o Tesouro Selic para tirar de vez aquele dinheiro da poupança e fazer o seu dinheiro render um pouco mais. Segundo tipo de título do Tesouro é o Tesouro Pré-fixado. Quando fala a palavra pré-fixado, no momento que você for comprar esse título pré-fixado, eu já vou dar para você aqui na largada o quanto eu vou te pagar de rentabilidade para que você fique até o final do período que você está contratando. Eu vou te dar essa rentabilidade garantida. Ou seja, eu estou te prometendo aqui, ó, eu vou te pagar 12% ao ano de rentabilidade nesse título do Tesouro aqui, se você levar ele até o final. Nunca esqueça disso. A rentabilidade do Tesouro Pré-fixado, que o governo está ali te prometendo, é caso você fique até o fim do título. Por isso, quando você for investir no Tesouro Pré-fixado, não queira precisar daquele dinheiro. É a melhor indicação que eu faço para você. Se você quer contratar o título para 2, 3, 4 anos, pense que você não vai precisar de dinheiro naquele período que você for contratar. Porque o que pode acontecer? Pode chegar no meio do caminho e essa taxa de juros, por exemplo, ela está menor do que você contratou, digamos assim, naquele momento. Por quê? Porque a taxa de juros também varia, não é? Então, muitas vezes você contratou ali 12% ao ano, se você levar até o final, mas naquele momento ali, a taxa de juros está em 9% ao ano. E aí você pode até perder dinheiro que você investiu, ou seja, seu dinheiro pode desvalorizar no meio do caminho, você fazer o resgate antes, aí sim você vai ter um tipo de prejuízo. Então, assim, o tesouro pré-fixado, ele tem liquidez caso você queira resgatar. Mas muitas vezes o dinheiro que está ali de saldo seu pode estar menor até do que você aplicou. E naquele momento você tirar o dinheiro e ocasionar prejuízo. Então tome cuidado. O tesouro pré-fixado, você tem que ter muita certeza se você vai conseguir levar esse título até o final, justamente por conta dessa variação da taxa de juros, a famosa curva de juros que a gente costuma falar tecnicamente no mercado, tá bom? A vantagem de você ter um título pré-fixado é porque já na largada o governo vai falar, faça chuva, faça sol, eu vou te pagar essa rentabilidade aqui. E aí vai depender se tá bom para você. Se tiver bom para você, compra o título, espera ele vencer e vai ser feliz assim, tá bom? Porém, não queira resgatar o dinheiro antes do vencimento, que pode acontecer de você ter prejuízo, assim como pode ter
mais lucro também. Mas daí já é outra história, o negócio já começa a ficar um pouco mais complexo. O que você precisa saber é, contrate essa taxa de juros, invista nesse tesouro pré-fixado, se você tem a intenção de levar ele até o final, para que não tenha surpresas no meio do caminho. Já cansei de ver gente que acha que o tesouro direto, só por ele ser considerado um ativo de renda fixa, ele não vai chacoalhar, ele sempre vai estar para cima. Não é bem assim que funciona. Então tome cuidado com esses tipos de títulos pré-fixados. Assim como o próximo título que eu vou falar para vocês, que é o terceiro tipo de título do Tesouro Direto, que é muito importante também, que é o título do Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA é o tesouro que vai estar atrelado à inflação. Então, quando você quer investir em algum tipo de título que vai te proteger da inflação, é importante você optar pelo Tesouro IPCA. Por quê? Quando você vai contratar um Tesouro IPCA, o governo fala para você, ó, eu vou te pagar de rendimento desse título o que der a inflação, ou seja, 100% do que der a inflação nesse período que você contratar, eu vou te cobrir. E ainda vou te dar mais um percentual a mais sobre o título. Então, se você consegue hoje ter um rendimento que vá te proteger do que der a inflação e mais um rendimento real, isso é muito bom, porque o teu poder de compra naquele período todo que chacoalhou ficou protegido e você ainda ganhou um lucro, ou seja, você ganhou uma taxa, um percentual a mais do que a inflação. Porém, é a mesma situação do título pré-fixado. O IPCA, a inflação no Brasil, é algo surreal. Então é uma das inflações que mais chacoalham no mundo todo. Essa é uma desvantagem da gente ainda ser uma economia subdesenvolvida, uma economia ainda muito jovem, que a nossa inflação ela chacoalha absurdamente. Então, se você quer se proteger da inflação, ter ainda um rendimento a mais sobre a inflação, invista no Tesouro IPCA, mas leve esse título do Tesouro até o final. Existem vários períodos de tempo que você pode contratar o Tesouro Direto. Tem para 2 anos, para 3 anos, para 5 anos, para 10, para 15, para 20, para 30 anos. Tem muita gente que opta, por exemplo, investir no Tesouro IPCA para 10 anos, para 30 anos. Por quê? Porque sabe que aquele dinheiro vai estar assegurado por toda a inflação, ou seja, o aumento do preço das coisas que a gente consome, vai proteger desse índice e ainda vai dar um rendimento real sobre o dinheiro que vai ser aplicado. Então, se você for optar pelo Tesouro IPCA, pense a longo prazo. Pense em levar o título até o final, porque pode acontecer de você precisar desse dinheiro no meio do caminho e às vezes esse dinheiro está até desvalorizado daquilo que você investiu. Então não confunda. O título do Tesouro Direto é considerado um ativo ou um investimento de renda fixa, porém ele varia justamente por conta desses indicadores. Seja o IPCA, seja o título ali dos juros pré-fixado. Então presta atenção. Vamos lá fazer um resumo aqui para encerrar o vídeo. Nós temos 3 tipos de títulos do Tesouro Direto. Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Para quais situações você vai utilizar o Tesouro Selic? Para fazer esse dinheiro render um pouco mais do que a poupança, para você ter o poder, ou você ter acesso a esse dinheiro de uma hora para outra, para uma possível emergência, você tem ali um dinheiro que vai estar rendendo um pouco melhor do que a poupança e você vai ter acesso a ele. Beleza? Tesouro pré-fixado. Você vai utilizar caso aquela taxa que o governo ali tá te prometendo é suficiente para você ficar até o final do período. Se você acha uma taxa boa, geralmente 10%, 12%, 9% ao ano, é aquilo ali que você vai ter de rendimento se você levar até o final. Se para você tá bom, é isso aí. Não saia antes. Então, não utilize o Tesouro Pré-fixado para caso você precise desse dinheiro antes do tempo. E o Tesouro IPCA é um dos tesouros mais interessantes que tem, porque ele vai te cobrir da inflação, ou seja, vai te proteger da inflação que der naquele período, que é extremamente importante, porque você não vai perder ali o seu poder de compra e você ainda vai receber uma rentabilidade real, ou seja, uma rentabilidade acima da inflação. Porém, você precisa levar também até o final para que você não tenha surpresas no meio do caminho e você possa incorrer em até prejuízo. Então,
título do Tesouro Selic mais para curto prazo, né, emergência, e o título pré-fixado e o título do Tesouro IPCA, pense sempre no longo prazo e levar esse título até o final. Beleza? Lembrando que todos os títulos do Tesouro Direto incidem imposto de renda sobre os lucros. Então, se você ainda não sabe como verificar qual o tipo ou quanto que você vai ter que pagar de imposto sobre esses títulos, tem um vídeo aqui em cima também falando sobre a tabela regressiva de imposto de renda sobre os rendimentos dos títulos do Tesouro Direto. Dá uma olhadinha ali para você saber também quanto que você vai ter que pagar, ou seja, vai ter que recolher de imposto de renda dependendo do período que você for ficar nesse tesouro, beleza? Bom, Sardinha, o que eu tinha para falar de conceito geral do Tesouro Direto é isso. Tem muito mais coisa que você pode aprender, obviamente, porém, a ideia desse vídeo era justamente te dar aí os principais pontos, ou seja, aquilo que você precisa saber de essencial para que você comece a tomar suas decisões e comece a investir no Tesouro Direto, beleza? Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê nos próximos vídeos, um abraço e até mais, tchau, tchau!